Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade, aos nossos estudos. Estamos lendo o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, O Espírito é o Camilo, Castelo Branco. A gente vai começar o capítulo 2 hoje. Terminamos o capítulo 1, tem 4 partes, Dê uma olhadinha aí na playlist. No capítulo 1, Camilo praticamente descreve o vale. Ele fala que é um lugar cheio de cavernas, assim, infinitas cavernas, todas numeradas. O solo é lamacento, como se fosse um piche. Não se pode respirar. É muito, muito gelado de frio, Se escutam uivos, se escutam os outros espíritos gritando, blasfemando. Não se consegue ter um minuto de paz, vislumbrar a luz do sol. É noite, é escuridão total, né? E ele fala também que os suicidas ainda carregam no seu corpo espiritual o ectoplasma, a matéria viva, A matéria animalizada, que, que os mantém presos ao corpo. E que enquanto esses fluidos não forem queimados, esse fluido vital, essa energia vital, eles não conseguem sair do vale, eles não conseguem elevar a vibração deles para que eles possam ser socorridos e sair do vale. E quando finalmente eles conseguem queimar toda essa energia, eles são atendidos pela equipe da Legião dos Servos de Maria. Então vamos dar continuidade. É importante também no primeiro capítulo, eles falam das obsessões, Que as pessoas, quando estão com ideia de cometer suicídio, elas não estão sozinhas. Muitas vezes muitas vezes não, sempre, tem espíritos aqui na orelha, incentivando o ato. E quando a pessoa, por fraqueza, acaba caindo e cometendo esse ato, e parte para o outro lado, chega lá no vale, esses espíritos obsessores fazem todo um ritual de julgamento, Como se com juiz, com tribunal, tudo, para martirizar mais ainda os espíritos que já estão sofrendo com a própria dor e com o próprio remorso, Porque se achava que ia morrer, que ia acabar tudo, que com a morte acaba a consciência, e não acaba, continua sofrendo do outro lado. Então, esses espíritos ainda torturam com as fraquezas de cada um, porque os espíritos, gente, eles estão desencarnados, eles conhecem as nossas fraquezas, eles podem ler o nosso pensamento. Não é porque a gente não fala que ninguém fica sabendo, viu? No plano astral tem uma turva de espíritos sabendo o que a gente está pensando, o que a gente pretende fazer, o que a gente acha, o que a gente sente, viu? A gente não está 100% aí escondido, não é? O que eu penso ninguém sabe. Não é bem assim, viu? Do outro lado tem muita gente sabendo. Vamos lá, então, começar o capítulo 2. Os réprobos. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela tibiez da vontade deseducada, ou seja, fraqueza, pela falta de vontade, na verdade, pela falta de vontade, Que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Então, imagina aquele empresário, passou anos roubando a empresa, anos roubando, enriqueceu roubando, levando muita gente à miséria. Um dia descoberto. Só que a fama dele, a reputação, como eu falei aqui agora, ele pensa que não tem ninguém vendo, que ninguém tá sabendo, Então ele acha que ele tá no topo da crista aqui. Só um dia ele é descoberto pela justiça da terra e é preso. Acabou a reputação. A esposa larga, porque se a esposa for interesseira, estiver com ele só por dinheiro, claro que quando ele perdeu tudo vai largar, Então, para não ser preso, para não passar pela vergonha da opinião pública, para não levar um fora da mulher, para os filhos não jogarem na cara dele que ele é um covarde, que ele é um fraco, que ele não vale nada, ele prefere cometer um suicídio. Ao invés de colocar a mão na consciência, Só que a pessoa não tem grau de consciência
para entender o erro que ela cometeu e tentar reparar. Ela não tem esse grau de consciência ainda. Então eles acham que esses problemas são insolúveis, não tem solução. Dívidas que as pessoas fazem, se acumulam em dívidas, chega uma hora que fica impagável, acha que não dá mais, acha mais fácil acabar com a vida, né? Ao invés de controlar seus gastos, não é verdade? Não gastar com bobagem. Não é verdade que eles falam aqui, ó, vontade deseducada, não é verdade? Gasta com besteira, pra quê? Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando minha fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel, com merecida justiça. Aí tá a justiça de Deus, né, gente? As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo, passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim, ou seja, como se tivesse desmaiado. Meu espírito rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se, como se em indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, porque ele cometeu suicídio por um tiro, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como nesse instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida, logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam no crescendo, que traduz estado vibratório e mental, que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura, que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito, cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituiriam a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que para maior suplício se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente confundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções, com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo. Ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se. Sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Ou seja, ele destruiu todo o sistema nervoso central dele, todo. E para que esse sistema seja reajustado, que as vibrações dele sejam reajustadas, são necessárias décadas e séculos, até ele poder entrar de novo na senda do progresso, na senda da evolução.
Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança. A consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio. Essa foi a primeira sensação dele, do frio intenso. Quando ele começou a voltar a si, ele começou a sentir esse frio intenso. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo provocou-me invaliável mal-estar. Faltava-me, ademais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Ou seja, ele pensou que estava morrendo, só que ele já estava morto. Odores fétidos e nauseabundos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Então ele começou a sentir um frio tremendo, já começou a sentir falta de ar, e já começou a sentir um cheiro ruim, muito forte, que provocava náusea. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se-me instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo, porque foi aqui que ele deu um tiro, tá? Deu um tiro no ouvido. Colocou uma arma aqui dentro e deu um tiro. Então ele começou a sentir a dor por todo o corpo, porque as sensações no mundo espiritual, para um espírito, ele sente a dor no corpo inteiro. Não tem lugar específico para você sentir a dor. Só que como ele ainda está ligado ao corpo, ela se concentra na região onde ele cometeu o ato. Então o espírito, quando sofre, ele sofre pelo corpo inteiro. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito, assim, colocou a mão no ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes e o corpo. Ou seja, ele em espírito, no próprio perispírito corria sangue, no próprio perispírito dele. Isso que ele está vendo é no corpo espiritual, não é no corpo físico, dele colocar a mão assim, sentir o sangue manchando, sangue escorrendo nas roupas, no corpo. É do lado espiritual, ou seja, a vida continuou, não parou ali, não acabou com aquele ato. Um dia ele foi, pegou uma arma, deu um tiro no ouvido e achou que a vida dele ia acabar ali. Não. Quando ele acordou do outro lado, ele começou a sentir o sangue escorrendo, começou a sentir a dor do tiro, começou a sentir o frio, começou a ver que estava todo manchado. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças. Injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e altiva. Camilo Castelo Branco foi um escritor, tá, gente? Um escritor português do período romântico. Nesse período romântico, os escritores, os músicos, eles tinham uma emoção exacerbada, então tudo para eles era a flor da pele. Se vocês veem as composições belíssimas, belíssimas, gente, de Beethoven, de Chopin, da época romântica, tá aí, a emoção à flor da pele. Então ele ficou cego, e ele cego não poderia escrever, né? Naquela época não tem como hoje que você, pela voz, você consegue falar e o computador vai te escrevendo, vai transcrevendo tudo aquilo que você fala. Naquela época não existia nada disso, nós estamos falando do século XIX, 1800, tá? 1800 alguma coisa, entre 1800 e 1900, foi nesse período que ele viveu. Não tinha nada. Ele vivia da escrita, dos livros dele. Como ele ficou cego, ele achou que ele não ia conseguir sobreviver, que ia depender da caridade humana, né, da caridade das outras pessoas, e para não passar por essa vergonha,
ele acabou pegando uma arma e dando um tiro no ouvido. Então, ele mesmo reconhece que ele teve fraqueza, que ele teve pouca força de vontade de suportar os problemas e fé em Deus. Isso faltou nele. Sentia-me, pois, ainda cego. E para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. Tão somente ferido e não morto, ou seja, ele só achou que a arma tivesse machucado o ouvido dele. Ele não entendeu que ele estava morto já. Porque a vida continuava em mim, como antes do suicídio. Vê? Importante isso. A vida continuava em mim, como antes do suicídio. Caiu o corpo, mas a vida continua, gente, porque o corpo é só um instrumento. É como uma roupa que você pega para sair de manhã para ir trabalhar, depois você chega em casa, coloca ela no cesto de roupa suja, vai tomar seu banho. O corpo é isso, é como se fosse uma veste que você usa temporariamente para uma necessidade específica. No nosso caso, é a necessidade de evoluir. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto. A gente já sabe que muitas pessoas, quando estão no momento da morte, elas começam a ter lembranças, né? A vida inteira volta. Desde o dia de hoje até a época que você era feto. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Isso volta tudo na tua memória. Para você ter um tempo, olha a misericórdia divina, gente. Isso é para você ter um tempo de poder se arrepender dos atos que você cometeu e ainda pedir perdão. É a chance que a misericórdia divina te dá de pedir perdão, de se arrepender e de poder elevar a tua vibração. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sob minha inteira responsabilidade. Sentindo-me vivo, averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital, ou em minha própria casa. Todavia, a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia. Os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entravam-me a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Ele achou que estava no hospital, ou que ele estava deitado na cama. Ele não entendeu ainda que ele já tinha morrido. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que me não encontrasse em minha residência, e sim retido em algum hospital. Por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento, onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, porque ele não conseguia respirar, né? Então ele não sabia onde ele estava, ele pensou que estivesse ou no hospital ou na cama, ele queria que alguém abrisse a janela para que ele pudesse respirar, que alguém tratasse do ferimento dele, que alguém viesse auxiliá-lo, acudi-lo, e ninguém. Que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me suplicavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome e tinha sede. Espírito, gente, espírito, já livre do corpo, tinha fome, tinha sede, tinha dor, tinha frio, pensava, chamava pelas pessoas. É a vida continua. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente, até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas,
em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. Começou a escutar um monte de gente gritando. No entanto, essas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono de desesperação com que se particularizava. Suplicavam raivosas socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava pela audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde eu me encontrava para local em que não mais o ouvisse. Começou a sair correndo, né? Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me tinham grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Ele não conseguia, ele tentou correr, mas ele não conseguiu nem mal levantar os pés. Se sentia preso ao chão. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego? Positivamente cego? Como apresentar-me em público em tão repugnante estado? Olha só, gente, ele era muito preocupado com a reputação, com a aparência, com a vaidade. Era um espírito muito vaidoso, muito orgulhoso. Por isso que ele cometeu suicídio, porque ele percebeu que com a cegueira talvez ele fosse depender da caridade humana, da caridade alheia. E isso era demais para a vaidade dele. Ele não ia suportar. Feria muito o orgulho dele. Então ele pensou que cometendo esse ato, dando um tiro no ouvido, ele ia acabar com todo o sofrimento dele. Materialismo puro, né, gente? De achar que depois da morte não tem nada, né? A covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem, ainda uma segunda vez, e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido, e, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para meu socorro. Todavia, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Então, a gente está vendo aqui, nesse capítulo, né, as primeiras sensações após ele ter cometido o ato. Como a gente pode ver, a vida não acaba, gente. Ela vai continuar do exato momento em que a vida do corpo acabou, né? As pessoas precisam tentar resolver seus próprios problemas, sabe? Não cair nesse desespero. Precisam manter a calma, ter fé, ter confiança, ter esperança em Deus. Se entregar à vontade de Deus. Se fosse essa a vontade de Deus, que assim seja. Ele ainda não entendeu que ele estava nessa cegueira por uma expiação, mas para frente nós vamos ver. E que se ele tivesse enfrentado isso até o fim, ele estaria curado. Ele poderia avançar na senda do progresso, já teria vencido essa etapa, mas não. Ele interrompeu essa expiação, vai cair numa pior ainda, porque ele vai ter que voltar, né? Vai ter que reencarnar
vai ter que sofrer de novo cegueira, vai ter problemas no ouvido em que ele deu o tiro e vai ter que passar por tudo isso de novo. Ou seja, ele atrasou a evolução dele em séculos. Pela falta de confiança em Deus, por achar que a vida acaba com a morte. O puro materialismo desse mundo, né? Então tá bom, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar a partir daqui, tá bom? Eu espero vocês. Fiquem com Deus. Fé no coração, paz e amor, tranquilidade. Uma semana maravilhosa, cheia de paz e esperança para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos. Tchau!